amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso segundo seminário online, As Mulheres do Evangelho. Com muita alegria, chegamos enfim no 8º dia, de 28 de dezembro de 2021, já agradecendo pelo acompanhamento de vocês durante esse tempo. Esperamos sinceramente que vocês estejam gostando das palestras preparadas com muito carinho e amor. E hoje nós vamos falar sobre uma das passagens mais conhecidas e mais belas, que ensina misericórdia, ensina resgate de autoestima, dignificação do ser humano, perdão, dentre tantas outras lições maravilhosas, que é a passagem da mulher flagrada em adultério. E para que a gente possa entender em profundidade um pouco melhor os ensinamentos de Jesus, a história, a vida dessa mulher e desse fato específico, né, da sua vida, nós vamos receber a nossa querida amiga Luísa Guimarães, que vai nos falar, compartilhando todo o seu estudo, toda a sua pesquisa conosco sobre essa belíssima passagem. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo nosso humilde cantinho, que Jesus abençoe os nossos bons propósitos. E antes de passar a palavra a Luísa, vamos fazer uma prece inicial. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor e por tua bondade. Muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Que essa mensagem seja mensagem de esperança e que atinja muitos corações sedentos de paz, e que o teu evangelho vivo continue sendo lema e bússola para os nossos dias tormentosos, para nutrir o nosso ideal. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então agora, gente, vamos ouvir Luísa. Boa noite, amigas, boa noite, amigos. Eu me chamo Luísa Guimarães, sou trabalhadora do Centro Espírita Perseverança e Caridade e é uma alegria estar aqui, né, neste seminário com vocês. Atualmente, eu trabalho no GPEC como orador espírita e também outras casas espíritas. Durante a pandemia, a gente coordenou um trabalho com meditação dirigida e também faço parte do grupo de Canto Iluminar. E hoje nós vamos conversar aqui, neste seminário, sobre a mulher adúltera. E é uma passagem do Evangelho de João que é muito interessante e nos leva a ter muitas reflexões, né, acerca da indulgência, acerca do papel da mulher no Evangelho. Então vamos lá. A biografia que a gente utilizou aqui para fazer, né, essas reflexões, eu vou citar agora do início ou no decorrer, né, desse diálogo a gente vai retomar algumas delas. Então, é o livro Quando Voltar a Primavera, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 13, Justiça do Amor. O livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, no capítulo 85, intitulado E o Adúltero. O livro A Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 13, Pecado e Punição. E um artigo denominado A Condição das Mulheres nos Tempos de Jesus e sua inclusão como participante do reino sob a perspectiva joanina, que é um artigo publicado na revista científica Religionis Crescia, que é uma revista de publicação de pesquisa e estudos em religião, escrito por Sionete Pinto e Vicente Artroso, e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar com a leitura dessa passagem de João, João 8, versículo 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele, e após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus
conduzem uma mulher apanhada em adultério e colocam de pé no meio. Dizem a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, o que dizes tu? Diziam isso testando, para terem o que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas, como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho, e a mulher estava no meio. E desencurvando-se, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora não peques mais. E antes da gente passar, né, a análise dessa passagem, a gente precisa primeiro pensar no contexto histórico daquela época, especialmente em relação à lei mosaica quanto ao adultério. A gente pode perceber que existia um tratamento diferente para homens e mulheres, porque em Levítico, capítulo 20, versículo 10, a gente encontra o seguinte: Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos com a morte. Então, a gente percebe o quê? O homem, para ser acusado de adultério, ele tinha que ter relações com mulher casada ou noiva. Se a amante não fosse casada, ele não era considerado adúltero, ele não incorria em adultério, porque, na verdade, para o homem incorrer em adultério, ele precisava estar agredindo outro homem. Já a mulher, ela seria acusada mesmo se esse amante fosse casado ou solteiro, porque, na verdade, o crime que a mulher cometia era agredir ao matrimônio. Então, se ela fosse pega em flagrante, a pena seria de morte. E essa mesma pena de morte também aconteceria se por acaso a mulher fosse violada dentro dos muros da cidade, pois se supunha que o quê? Que se ela tivesse gritado por socorro dentro daquela cidade, ela teria sido ouvida e socorrida. Então, o que a gente pode observar, né, nessa passagem aqui? Se a gente pudesse atualizar, né, essa discriminação que a mulher sofria naquela época hoje em dia, se a gente percebe hoje que muitas mulheres que são violadas, que são ainda violentadas, elas ainda levam a culpa, né, pelo ato, quando na verdade são vítimas. Então é muito comum na nossa sociedade a gente ainda colocar, né, a culpa na mulher que provocou o homem, ou porque estava usando um determinado tipo de roupa, ou pelo seu comportamento, como se ela pedisse para ser violada. Nunca a culpa é do agressor. Então, a gente às vezes pensa que esse contexto ainda está muito distante de nós, né? Mas se a gente observar, a gente ainda traz muitos vestígios desse tempo de discriminação. Claro que muitas coisas mudaram. A gente hoje, como mulher, tem uma autonomia infinitamente maior, mas a gente ainda sofre, né? Muito preconceito, a gente sofre muita dificuldade em relação à nossa liberdade, por conta desses papéis de gênero que ainda são muito diferenciados na nossa sociedade. Mas a gente vai voltar agora para esse contexto do Cristo, né? Por que existia esse tratamento diferenciado em lei? Pensemos que toda lei ela vai refletir a sociedade que a criou. Para que a gente possa entender por que esse tratamento, né, em relação ao crime de adultério era diferente entre homens e mulheres, a gente precisa entender como era essa sociedade naquela época. E a gente vai analisar hoje essa passagem do Cristo, analisar de que forma cada personagem dessa passagem enxerga essa mulher. E essa conversa aqui a gente vai contextualizando. Primeiro, vamos lá. Quem era essa mulher adulta para os fariseus, né, para os doutores da lei? Naquela época,
a mulher, ela ocupava uma posição de inferioridade moral. Ela era considerada a fonte de pecado. Primeiro, se a gente pensar nas escrituras, né, ela foi a mulher que deu fruto proibido ao homem, né, causando-lhe a expulsão do paraíso. Então, os homens deviam se aproximar dessa mulher com muita cautela. Ela, durante alguns períodos, né, durante o período menstrual, durante o período do pós-parto, era considerada um ser totalmente impuro. Então, se a mulher tocasse objetos, né, pessoas e objetos que ela tocasse seriam contaminados e impuros durante esses períodos. Então, era mais seguro, né, que essas mulheres ficassem dentro de suas casas, para melhor guardar sua honra sexual e para os homens também poderem viver tranquilos nas aldeias. Então, vejam como era o pensamento naquela época. Além da inferioridade moral, existia aí uma posição de inferioridade religiosa. Essa noção de impureza, né, que recaía sobre as mulheres, era uma razão pela qual elas não podiam exercer o sacerdócio, por exemplo. Elas não tinham a participação plena no culto religioso, não tinham acesso às áreas mais sagradas do templo, por exemplo, não podiam estudar, né, a lei. Alguns rabinos chegavam, né, ao absurdo de afirmar que as mulheres não tinham alma. E, inclusive, no livro A Boa Nova, né, Jesus, ele afirma que muitos irmãos fariseus, nesse sentido, são hipócritas. Ele diz assim, quando ele está explicando, né, por que ele absolveu, né, aquela mulher para os apóstolos, ele diz o seguinte: há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhe vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune. Então, o próprio Cristo ele reconhece, né, essa hipocrisia que rondava os doutores da lei. Outra coisa que a gente precisa se perguntar: quem era essa mulher para o seu marido, para esse esposo que foi traído nesse caso? Pensemos também que a gente está falando de uma sociedade patriarcal, né, onde os homens eles tinham uma posição de poder em relação às mulheres. Então, a mulher passava a maior parte da vida nos ambientes domésticos. Já o homem atuava nesses espaços públicos, né, através do trabalho, através de cargos de liderança. Existia essa diferença. Além disso, a mulher era considerada propriedade do marido. Ela era igualada às suas demais posses. Os autores afirmam que isso pode ter acontecido por conta do entendimento equivocado do 10º mandamento, né? Porque no 10º mandamento se diz que o homem não deveria cobiçar, né? Ter a cobiça em relação à casa, em relação ao servo, à serva, ao boi, ao jumento, ou qualquer outra coisa de seu próximo, inclusive a mulher do próximo. Então, o entendimento que se deu desse mandamento é que a mulher também era um bem que pertencia a este homem. Isso, na verdade, atendia ao interesse daquela sociedade patriarcal de exercer o domínio, né, sobre as mulheres. Então, além da propriedade do marido, essa mulher também era propriedade do seu pai antes de se casar. Ela devia obediência ao seu pai, ao seu irmão, ao marido. O pai, inclusive, poderia vendê-la como escrava para pagar dívidas, só que ele não podia fazer isso com o filho homem, porque o filho homem estava destinado a assegurar a continuidade da família. Além disso, havia lugares separados no templo, nas sinagogas e dentro da sua própria casa. A mulher não podia sentar à mesa com seu marido. Enquanto o marido realizava a sua refeição, elas deveriam servir à mesa. Então, é esse contexto, né, inclusive esse contexto doméstico, que aquela mulher provavelmente vivenciava, né? No livro Quando Voltar à Primavera, de Amélia Rodrigues, ela vai tratar justamente dessa passagem, e ela fala que esse esposo foi um dos mais ferrenhos acirradores, né, para que a mulher fosse apedrejada.
ele era a causa central da animosidade popular. Esse homem estigmatizava sua esposa, né? Ele tratava sua esposa com insultos, com abusos, com indiferenças. E, segundo Amélia Rodrigues, ele, intoxicado pela própria loucura dele, ele começou a desconfiar dessa esposa, né? E ele calculou uma armadilha para provocar um flagrante. Então, a partir desse texto de Amélia Rodrigues, subentende-se que essa mulher, até então, ela não era adúltera, existia aí uma desconfiança desse marido e que, calculado, né, aquele ato de vingança ali premeditado, fez com que essa mulher caísse, né, em tentação. Não é que a mulher não errou, ela errou, mas existia todo um contexto, toda uma circunstância que levou ela a cometer determinado erro. Ela tem responsabilidade disso? Sim, né? Mas o homem, né, esse esposo também tem certa responsabilidade nessa situação. Se a gente analisa, né, a vingança a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos dizem que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros. Então, ela vai indicar aquele atraso dos homens, é um indicativo do atraso dos homens, e inclusive dos espíritos que influenciam, né, que os realizem a vingança. E no Evangelho, há claramente que o vingador, ele geralmente ele vai agir por trás, né? Então, o texto do Evangelho diz o seguinte, que é uma atitude hipócrita, e ele vai no fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. E isso é justamente o que acontece com esse esposo traído, né? Então, esse vingador, ele aguarda o momento propício, né, para ferir a sua vítima. Então, ele vai preparando aquela cilada ali por trás, né, que é o que a gente chama da vingança, que é um prato que se come frio, né, não tem esse ditado? Então, é justamente isso, a pessoa não tem o direito de se defender, ela não tem o direito de escapar dessa cilada. Então, Amélia Rodrigues, né, quando Jesus nos diz que, antes de Jesus dizer a famosa frase, né, que é aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, Jesus, antes de dizer isso, ele lança um olhar para todas as pessoas que estavam ali, para todos aqueles homens que estavam enfurecidos e desejosos daquela vingança. Mas Jesus olha especialmente para esse esposo, lança ali um olhar profundo e fala na sua consciência o seguinte: várias frases vão vindo no seu pensamento, e Jesus diz a ele: não é também adúltero a seu turno? Por que Jesus pergunta isso? Porque, segundo Amélia Rodrigues, esse esposo, ele costumava estar com várias prostitutas na época, né? Mas lembrem-se que isso não era considerado para a lei adultério, só que a lei de amor do Cristo era diferente. Então, ele pergunta para esse esposo, né? Não é adúltero também, não anda com prostitutas, não dá falsas esperanças a essas mulheres? Outra pergunta que ele faz: não teria sido a frieza moral e a arrogância o primeiro empurrão para a queda da sua esposa? Então, observe que Jesus ele vai chamar este homem à responsabilidade. E ele continua: esquece que na sombra de quem tomba se esconde as mãos criminosas de quem empurra no chão? Então, assim, esse esposo, neste contexto, tem também responsabilidade neste adultério, né? Indiretamente, mas ele tem. E mais, ele vai arrastar vários outros acusadores. Então, ele convoca várias pessoas, né, que a Amélia Rodrigues chama de massa vilipendiadora, ou seja, homens que vão rebaixar, que vão desprezar aquela mulher e que se escondem, como ela diz, por trás daquela falsa justiça. E por que a Amélia Rodrigues fala que eles se escondem por trás dessa falsa justiça? Se escondem por quê? Muitas vezes, né, nós seres humanos, nós vamos acusar no outro aquilo que a gente tem em nós.
aqueles defeitos que a gente não aceita, né? Aquelas questões que não sabemos lidar. Ou seja, inconscientemente a gente projeta nesse outro essas situações que a gente não suporta em nós. E falsa justiça, porque o objetivo de toda aquela situação ali, na verdade, não era reparar um erro, né? O objetivo era tentar o Cristo. Por quê? Se Jesus não condenasse aquela mulher, ele iria contra a lei de Moisés. E ele dizia, né? Eu não vim destruir a lei. Mas se ele condenasse a mulher a uma pena que era extremamente violenta, ele estaria sendo contrário à sua própria doutrina, à sua própria doutrina de amor, né? De perdão. E outro dado é que só a mulher é trazida para o julgamento e para a punição. Ela não cometeu adultério sozinha, né? Então, isso pode também ser um indício da má-fé desses fariseus, né? Porque a lei ordenava que os dois seriam punidos, tanto a adúltera quanto o adúltero. E falando nesse adúltero, a gente tem que se perguntar quem era também essa mulher para esse adúltero, né? Amélia Rodrigues nos diz que o adúltero, ele foi um covarde porque ele se aproveita do pânico da situação, né? Quando a mulher é flagrada, e ele foge. Então, isso indica que ele não parecia se importar com essa mulher, né? Porque ele estava fugindo dessa corresponsabilidade. Provavelmente era uma pessoa que também objetificava essa mulher, porque a mulher era vista como um objeto para aquela sociedade, né? E Emmanuel, no livro Pão Nosso, né, no capítulo E o Adúltero, ele vai nos dizer que essa ideia desse adultério unilateral, que só culpa a mulher, é totalmente equivocada. E ele diz o seguinte para a gente: se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção, a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Né? Emmanuel, portanto, está nos falando do que aí? Dessa ausência de responsabilidade afetiva, que não só o marido traído tinha, né? Ele não tinha responsabilidade afetiva com sua esposa, e nem essa pessoa, né? Nem esse adúltero que também foge, né? E isso é muito comum em sociedades patriarcais, né? Em sociedades machistas, né? Onde os homens, eles ainda são legitimados, né? A não ter essa responsabilidade afetiva com as mulheres, né? Abandonar as mulheres ou agredi-las. Muitas vezes um homem acoberta os erros de outros homens, né? E será que não foi isso também que estava acontecendo nessa situação? E Emmanuel também nos diz: o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram. Contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. Então, o objetivo é que nós estejamos encarnados enquanto homens, enquanto mulheres, estejamos em estado de cooperação mútua, né? Em estado de auxílio, cada um dentro dos seus papéis, exercendo, né, essa fraternidade. E aí ele continua: se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, Emmanuel, ele convoca, né, esses homens à responsabilidade, né, a responsabilidade afetiva ao lado das mulheres. Como estamos falando, né, de uma mulher adulta, a gente precisa entender como essa mulher adulta enxerga a si mesma, porque ela é o personagem central aqui nesta passagem. Bem, essa mulher, no seu ambiente doméstico, como a gente viu, ela não encontrava no seu marido uma rede de afeto, né? Ela era uma mulher que era continuamente silenciada. Na Boa Nova, no livro Boa Nova, nos traz o seguinte: quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Então, veja, é todo tipo de carência, desde a carência material, né, até a carência afetiva. Essa mulher passava fome, né? Essa mulher, ela não tinha afeto.
Além disso, ela buscava o esposo, sem palavras, né? Ela pedia entendimento, pedia silenciosamente socorro. Só que esse marido fingia não ver, fingia não perceber essa esposa. E ela acaba caindo nessa armadilha desse marido pela falta de apoio que ela tinha, né? Amélia Rodrigues nos diz: transferiu do dever para o crime a necessidade de encontrar-se. Quantas vezes, né, em nossa vida a gente ainda cai, né, por buscar fora de nós o que poderíamos encontrar internamente, o que às vezes só internamente a gente conseguiria encontrar, né? E os vícios na humanidade estão aí para nos dizer, né, não só o sexo, mas diversos outros vícios, né? As drogas ilícitas ou lícitas, outros comportamentos, né, que nos afastam de nós. Então, essa mulher estava afastada de si mesma, né? Então, era muito mais difícil para essa mulher estar consciente de si, porque ao tempo todo, em diversos aspectos, ela tinha sua humanidade negada, né? Então, como é que uma pessoa que não é enxergada como um ser humano, que não é vista como um sujeito de direitos, ela pode se enxergar como tal? Ela pode valorizar as suas potencialidades enquanto espírito? É necessário aí um esforço muito grande. A gente não está dizendo aqui que é impossível, mas era muito mais difícil para ela mergulhar em si mesma, né? Outra coisa, quantas vezes nós buscamos justificar os nossos erros, né? Quando a gente erra, a gente busca todos os motivos, né, que nos levaram a errar. A gente vai se desculpando para as outras pessoas, se desculpando para nós mesmos, tentando humanizar essa situação. Mas quando é com o outro, né, a gente não procura fazer isso. É muito difícil, né, a gente ainda procurar compreender os motivos que levaram o outro ao erro. Então, buscar compreender essas circunstâncias, né, do erro do outro, né, o que levou o outro a cometer determinado ato, ele não vai apagar esse acontecimento, né? A ação existiu, está ali gravada, vamos dizer assim, no nosso trajeto evolutivo. Só que quando a gente busca compreender, né, a situação, busca compreender um contexto, a gente vai expandindo a nossa consciência para um entendimento maior, inclusive para o exercício do perdão. Porque a gente vai perceber que muitas vezes, como a gente está em constante relação com o outro, muitas vezes nós contribuímos também, né, para com que o outro erre. Não só com o nosso erro, mas às vezes a gente leva o outro também a errar. Pode ser também que a gente não tenha contribuído em nada, né? Mas mesmo quando nós não contribuímos para o outro errar, a gente entende que aquela situação não nos pertence. Então, se aquele erro ali pertence só ao outro, por que, né, que eu vou me apegar a esse rancor ou alguma vingança, né? Muitas vezes, gente, a gente se compromete com gestos que a gente vai se arrepender depois, futuramente, por dar ouvido ao ódio, por dar ouvido ao rancor, né? Essa justiça feita com as próprias mãos, ela pode tornar o justo injusto, né? Porque esse orgulho pode nos levar a ter reações desproporcionais à lesão que a gente sofreu, né? No caso dessa passagem que a gente está analisando, essa punição que esses acusadores exigem, né, de apedrejar uma pessoa até a morte, é desproporcional ao ato, né? E mais, a pena dessa mulher já começa a ser cumprida desde o momento que ela é levada até o templo, porque ela vai sendo arrastada sem nem sequer poder se vestir direito, né? Ela vai sofrendo um julgamento que é arbitrário, ela não tem chance de defesa, não tem chance de argumentação. Então, assim, como é que essa mulher que está sendo exposta ali daquele jeito, né, que está sendo constrangida, ela poderia estar se sentindo diante daquela situação toda?
Amélia Rodrigues nos fala que essa adúltera sentia-se antecipadamente morta. É forte essa expressão, né? Antecipadamente morta, porque ela estava ali envergonhada. Essa consciência culpada era já um julgamento para ela, já era uma condenação, né? Pesava muito mais do que a descoberta do próprio adultério. Então, Amélia chama essa mulher de vítima de si mesma, vítima indefesa. E é interessante porque, durante esse capítulo, a autora vai nos propor um outro olhar sobre essa mulher, né? Porque, às vezes, quando a gente lê a passagem, a gente se fixa muito mais nos outros elementos. E aquela mulher ali, que é o centro, a gente não dá aquela atenção devida. Mas ela propõe que a gente ressignifique esses papéis, né? Entre ofendido, entre ofensor, nos mostrando, né, as circunstâncias que levaram essa mulher ao erro. No livro Boa Nova, há também uma descrição dessa mulher neste momento, né, que é a seguinte: uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces esquálidas, se aproxima do Cristo com uma súplica de proteção, a lhe sair dos olhos tristes. E o Cristo, gente, na sua lógica, né, de justiça, de compaixão, ele está atento a essa súplica. Essa súplica que ninguém mais ouviu ao longo, né, da sua trajetória, ela é ouvida pelo Cristo, né, que está atento, que está ali de braços abertos para compreendê-la. Então, a gente vai observar agora como Jesus enxerga essa mulher, né? Veja que o Cristo, ele vai ver essa mulher verdadeiramente em sua essência. Ele reconhece essa humanidade nesta mulher. Essa lógica de Jesus, né, de compaixão, de amor, ela vai desafiar esse sistema patriarcal e machista. É só a gente observar os atos dele ao longo dessa passagem. Primeiro, Jesus, ele silencia e escreve na terra. Então, o que é que esse silêncio de Jesus está nos dizendo, né? Ele está indicando aí uma reflexão. Ele está indicando que ele não aceita esse papel de julgador ferrenho que aqueles acusadores, que aqueles homens querem que ele exerça, né? Ele não está interessado nesses detalhes. Se a mulher adulterou, se não adulterou. Ele não dá ouvidos a isso, né? Não quer saber detalhes desse ato equivocado. Aí depois o Cristo é novamente convocado por esses homens. E aí, após ele olhar, né, como a gente descreveu aqui, ele traz a sua sentença pedagógica, que é tão conhecida, né, que é tão profunda, que diz: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Então vejamos, o Cristo aí, ele não vai condenar, né? Ele não condena, ele educa essa mulher, né? E com essa frase, Jesus age como o mestre verdadeiro que ele é, né? E se a gente observar no início dessa passagem de João, ele relata o seguinte: de madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e, após sentar-se, os ensinava. Né? A gente tem que observar que os termos que são usados nos evangelhos não estão ali em vão. Então, se João nos diz que após sentar-se os ensinava, qual é a posição que o mestre está ocupando ali naquele momento? A posição de educador, né? E um educador que faz com que os alunos, eles compreendam a lição através da reflexão da própria prática, da reflexão dos próprios atos. O que é uma aprendizagem significativa, né? A aprendizagem, para construir sentido, ela precisa estar relacionada com a prática do educando. E é justamente isso que ele faz, né? Quando ele convoca cada um ali a examinar a própria consciência, mesmo e não juiz do outro, né? Porque, afinal de contas, a primeira responsabilidade nossa, enquanto espírito,
é conosco, é com o nosso trajeto evolutivo. Claro que a gente está aqui em relação com diversas pessoas, né, com diversos outros espíritos. Nós somos seres sociais, sim, né? Estamos numa rede de interação mútua, claro, mas os primeiros atos pelos quais seremos responsabilizados são os nossos. Então, o Cristo convida cada um a investigar como está a própria vida, e não a vida alheia. E é interessante nesse momento, porque há uma compreensão profunda aí do Cristo em reconhecer em cada um a capacidade de autoanálise. Jesus não vai pensar por nós. Ele compreende que cada um de nós tem autonomia de pensamento, né? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, respeita a nossa inteligência, ele respeita o tempo de despertar de cada espírito, né? Tempo de despertar evolutivo. E Amélia Rodrigues, ela nos diz, inclusive, que esse chamado à consciência, né, essa frase, ela é a mais vigorosa e enérgica advertência de que se tem notícia histórica. Então, é muito profunda, né, essa convocação que o Cristo nos faz. E continuando a passagem, João nos fala, então, os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. E também isso é importante, né, esse termo, os que tinham ouvido, porque a importância de se ouvir as lições do mestre, de estar com o coração aberto para compreender, para ouvir, né, de estar atento à sua reflexão, porque assim a gente vai poder reconhecer o próprio erro. E os mais velhos foram primeiro, né, nós sabemos porque têm mais experiências, provavelmente estavam mais comprometidos que aqueles mais jovens. E aí, continuando, João nos diz, e Jesus foi deixado sozinho, e a mulher estava no meio. Então, assim, o Cristo, ele aguarda todos saírem, e só então, só depois que todos vão embora, ele se aproxima dessa mulher para conversar com ela, para dialogar com ela. E esse é um gesto muito bonito do Cristo, é um gesto muito revolucionário. Primeiro, porque naquela época era proibido para um homem falar em público com uma mulher, né? Ainda mais sozinho, e principalmente se essa mulher não era casada com ele. Vejamos o exemplo mesmo da samaritana, né? Que os discípulos questionam, né, o fato dele ir conversar sozinho com aquela mulher, né? Além disso, ele indica respeito a essa mulher, esse ato. Por quê? Porque ele tem o cuidado de não expor mais ainda aquela mulher que já tinha sido tão exposta, né, tão envergonhada, né, praticamente sem roupas, sendo acusada ali na frente de todos, prestes a ser morta. Então, o terror e o pânico que passava na cabeça daquela mulher eram profundos. E o Cristo respeitou isso, né? E João nos sinaliza ainda, né? Que além do Cristo ter sido deixado sozinho, a mulher estava no meio, né? Ou seja, a mulher naquele momento, ela assume uma posição central. Ela é retirada daquela marginalidade, daquela exclusão, e ela é olhada com atenção. É como se o Cristo dissesse: eu vejo você, eu olho você com cuidado, né? Então, Jesus, nesse momento, ele dignifica essa mulher, né? Ele coloca essa mulher como participante desse reino de Deus. Ele reconhece nela um sujeito que tem vontades, que tem direitos, que tem deveres também, né? Reconhece o ser humano que há ali. E ele estabelece com essa mulher uma relação de troca horizontal, de igual para igual, porque até então todos os homens que interagiam com ela eram naquela posição de superioridade, ela naquela posição de poder, uma posição, uma relação vertical, né?
Sionite Pinto e Vicente Artruso, né, no artigo que analisa o papel das mulheres no Evangelho de João, esses dois autores, eles nos falam que essa relação que Jesus estabelece com as mulheres é uma relação de uma construção de uma teologia relacional, né? Eles dizem o seguinte: porque essas experiências de cura, perdão, de ensino-aprendizagem, de restauração da dignidade de viver, colocavam Jesus em relação com mulheres e outras pessoas, e igualmente colocavam mulheres e outras pessoas em relação a Jesus. Então, essa relação dialógica, né, relação que você enxerga o outro e o outro te enxerga, e que a partir desse encontro vocês se transformam, né? Essa é a verdadeira troca, né? Essa é a verdadeira interação entre espíritos. E Jesus reconhece isso, né? E a história dele, né, das passagens do Cristo, vai nos mostrar justamente isso, né? A valorização das mulheres, essa virada em relação ao papel que elas assumem, né, na sociedade, porque as mulheres, elas são retiradas, né, dessa exclusão, dessa marginalidade, e vão ocupar essa posição central de difusão, né, dos seus ensinamentos. A própria Madalena, por exemplo, né, é para ela que ele aparece, que o Cristo aparece após a ressurreição e pede para espalhar a notícia, né, que ele ainda vive, né, em espírito. Então, não é em vão, né? Não é em vão que foi uma mulher que o Cristo se mostrou, e não é em vão que tantas mulheres, né, são importantes nessa trajetória dele, e a gente está vendo isso nesse seminário, né? A importância, né, do papel feminino nos primórdios do cristianismo. Então, a prova disso também é inúmeras mulheres que o seguiam, né? Nos evangelhos a gente pode observar isso, muitas mulheres que às vezes não vieram mais destacadas nos evangelhos, mas elas estavam ali seguindo, né, esse Cristo, trabalhando, né, em prol das suas lições, em prol da sua doutrina de amor. E já no final dessa passagem, o Cristo pergunta a essa mulher: mulher, onde estão os acusadores, né? Ninguém te condenou? E por meio dessa pergunta, o mestre, ele também convida essa mulher à reflexão. Aquilo que a gente falava antes, de dar autonomia a este espírito, né? É justamente o que acontece aí. Ele convoca ela a uma reflexão, né, para analisar a própria situação. Sugere que ela lance um olhar diferenciado, um olhar renovado, né? Porque antes ela só se via como adúltera, né? Como aquela que errou e aquela que deveria morrer, né? Como a inferior. E agora é outro olhar que ele propõe a ela. E ela responde: ninguém, Senhor, né? Ninguém me condenou. E Jesus, finalizando, diz: nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Então, essa é uma sentença máxima de amor, de reeducação. Claro, né, obviamente, que o Cristo, nessa passagem, ele não está estimulando o erro, né, ele não está estimulando a criminalidade, quando ele não condena essa mulher, né, mas ele chama as pessoas à responsabilidade, inclusive a própria mulher, quando diz vá, e a partir de agora não peques mais, né? O que o Cristo, ele não permite aí é que as pessoas façam a justiça pelas próprias mãos, né? Que por trás de uma falsa pureza, né, por trás de uma busca por justiça, as pessoas se equivoquem, né? As pessoas se comprometam. Ainda mais pelo fato de que nós ainda somos muito limitados, né, para poder julgar. Primeiro, nós não somos imparciais. Segundo, a gente ainda tem
é uma longa trajetória nesse campo afetivo, né, no campo das emoções. São muitos comportamentos ainda, muitos sentimentos que precisam ser reeducados, né? Claro que a gente caminha, que a gente não está exigindo aqui nenhum grau de perfeição absoluta, mas se a gente ainda, né, comete erros, comete equívocos, nós não temos condições para ter um filtro neutro, né, puro de julgamento. São muitas experiências ainda que a gente precisa viver para lapidar, né, essas emoções, para lapidar esses sentimentos. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, os Espíritos nos dizem que o que Jesus quis nos ensinar nessa lição é que a autoridade para censurar o outro, ela está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Jesus, por exemplo, teria autoridade moral, né, para julgar, mas ele não quer essa posição, né? Ele busca reprimir o mal, mas pelo amor, e não pela punição. Então, essa crítica, o Evangelho também nos diz que essa própria crítica construtiva e sincera, a gente pode, inclusive, exercer, né, para reprimir o mal. Em muitas ocasiões, inclusive, é um dever, né, para que, inclusive, o mal possa ser, aos poucos, extirpado da sociedade. O que a gente não pode utilizar o erro do outro para expor a pessoa, né? Para gerar mais constrangimento. Isso é que o Cristo não quer. Então, ele vai propor, né, esse rearranjo dessas posições. Então, quem é vítima, né? Quem é algoz? O Cristo aí, ele está nos convocando a refletir, né? Porque ele pede que a gente analise simples circunstâncias que vão levar alguém a errar e que a gente analise também os nossos próprios atos, né? As nossas próprias atitudes. E assim, por meio dessa reflexão, o Cristo, ele modifica não só a vida dessa mulher, mas a vida de todos aqueles ali, né? Porque de massa acirrada, né? Feroz, que queria aquela vingança, que queria aquela punição, os homens vão saindo, vão largando as pedras, né? Vão entrando num estado de mergulho interior, né? De um estado muito mais pacífico do que chegaram. Inclusive, né, na obra de Amélia Rodrigues, esse esposo, depois de um tempo, ele vai em busca dessa mulher e os dois reconstroem essa vida deles, essa vida conjugal, em outra cidade. Então, ambos aí vão estar agora com essa presença do mestre, né? Interiormente. O mestre que está chamando os dois todo o tempo a responsabilidade. Na mulher, com a lição, né? Vá e não volte mais a pecar, e nesse esposo com a reflexão, né? Quem estiver sem culpa, que atire a primeira pedra. Então, a gente precisa observar, né, na nossa vida, quais papéis nós temos ocupado, né? Nós temos ocupado os papéis daquele que acusa ou daquele que absolve, daquele que adentra no rancor, no melindre, na vingança, ou aquele que perdoa, né, que pacifica. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que todos nós possamos, né, ser indulgentes com o próximo, assim como procurarmos compreender também os nossos processos, né, ser indulgente também com as nossas próprias faltas, para que a gente vá se libertando, né, da culpa, vá se libertando do ódio e vá construindo uma sociedade mais fraterna, tá bem? Eu desejo muita paz para todas e para todos nós e que nós tenhamos
Um ano novo, né, que se inicia de muita renovação, de muita reflexão e de transformação em nossas atitudes. Muita paz. Então, gente, quantas nuances, né? Muito interessante a pesquisa de Luísa, o fato dela nos narrar com detalhes sobre o contexto histórico, sobre esses bastidores do mundo espiritual, como a Mariela Rodrigues nos traz, e todas as reflexões que ela nos propôs durante essa belíssima palestra. Que Deus a abençoe por esse donativo de amor e também abençoe a todos que estão aqui conosco. Amanhã, se Deus quiser, nós teremos o nosso 9º dia 29 de dezembro. Aguardamos todos conosco. E para finalizar, vamos agradecer através de uma prece. Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu amor e tua bondade. Que essas mensagens possam recair como sementes de vida e esperança nos corações humanos que sintonizem conosco. Que o teu amor seja inspiração das nossas vidas, hoje e sempre. E que o Mestre de bondade e misericórdia nos abençoe e nos proteja. Que Deus seja sempre louvado. Que assim seja. Um grande abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser.